capítulo 6, do versículo 24 até o 40, diz assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode dizer aleluia, glória a Deus por essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, envia-nos a tua palavra, Senhor. Aquece o nosso coração, meu Deus. Prepara o nosso coração para receber, ó Deus, a instrução que vem de ti, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Queridos, esse texto é o texto que virou música, que já todo mundo já ouviu, todo mundo canta, todo mundo fala. Jesus, o pão da vida. Deixa eu me acertar aqui com o meu caderno, peraí. Agora sim. Jesus, o pão da vida. Quando nós falamos de pão, nós estamos falando... Se você viu durante a conversa, eles falando de pão. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. E quando a gente fala de pão, a gente está falando diretamente da necessidade humana, da necessidade de alimento. E Jesus, ele vai conhecendo e sondando o coração daqueles homens que o buscavam. E Jesus diz: eu sei que vocês não estão aqui por causa dos sinais que vocês viram, mas sim por causa do pão que vocês comeram e se saciaram. Nós estamos falando de necessidade versus propósito de Deus. Jesus vem mostrando primeiramente a necessidade. Eu sei que vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram, mas eu preciso falar para vocês que existe algo muito mais precioso, muito mais elevado, algo que vocês vão querer muito mais e vai ser para a vida toda, que é o pão que desceu dos céus. E aqueles homens dizem assim: se existe que eu vou comer e vai me saciar de forma que eu não preciso mais pensar nisso, dai-nos desse pão. E Jesus então diz que ele é o pão
da vida, o pão que desceu dos céus, a fonte de alimento eterno. Ele vem dizer que aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, ou seja, terá a sua necessidade suprida. Mas ele não estava falando de pão e de água física. Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a sua necessidade e pode suprir. Mas Jesus nesse momento não estava falando do pão que você precisa pôr na sua mesa. Ele estava falando de algo maior. E nós precisamos entender que se nós buscamos satisfação em algo na nossa vida, a primeira coisa é nós encontrarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem crente que vive sem propósito. Tem gente no mundo que vive sem propósito e é uma pessoa vazia em sua alma, em sua essência. E Deus nessa noite está trazendo para nós um estalar de dedos, dizendo: eu tenho um propósito para você e eu quero revelar este propósito a você, meu filho e minha filha. A primeira coisa que nós precisamos extrair deste texto é que o propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo era salvar aquele que se havia perdido, e Jesus garante que todos aqueles que se achegarem até Ele, Ele não vai lançar fora, não vai rejeitar. Mas e se ele for muito pecador, pastora? E se ela for muito pecadora? Ei, Jesus disse: todos aqueles que vierem até mim, através do Pai que me entregou, eu não vou lançar fora. Muito bem, chegamos até os pés de Jesus. Olhamos para Ele e entendemos que Ele é o pão da vida. E agora? O que eu faço? E agora eu obedeço. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e receber Jesus que Deus enviou. E para receber Jesus eu preciso amar Jesus. Diga comigo assim: eu preciso amar Jesus. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, está escrito: se você me ama, você obedece às minhas palavras. E muitas vezes, queridos, nós chegamos até esse ponto. Nós encontramos Jesus, recebemos Ele como pão da vida na nossa história, mas a gente para no meio do caminho de obedecer a Jesus. E parece uma coisa, pastora, de novo esse papinho de que eu tenho que abandonar o pecado. Ei, meu querido e minha querida, você não tem que abandonar o pecado simplesmente por medo de ir para o inferno, mas você precisa abandonar o pecado para provar, rubricar, autenticar que você ama a Jesus de verdade e que você reconhece que Ele pagou um preço para você. É por isso, porque durante muitos anos se pregou que se você não parasse de pecar, você ia para o inferno e o pecado ia te levar para o inferno. Mas eu preciso dizer para você, não é o pecado que vai levar você para o inferno, porque senão ninguém vai subir. O que vai levar o ser humano para o inferno, infelizmente, é a falta de amor por Jesus. Quando eu não amo a Jesus, eu peco com vontade de pecar e não me arrependo. A Bíblia vem chamar isso de iniquidade. E os que praticam não vão para o céu. Os irmãos estão me entendendo? Nós não precisamos e não podemos ter medo do inferno e por isso parar de pecar. Porque se fosse assim, nós estaríamos anulando a graça de Jesus. Mas quando eu paro de pecar, porque eu amo tanto o meu Deus, e eu não quero ofendê-lo, porque o pecado ofende a Deus,
e eu não quero ofendê-lo. Então ele olha para o meu coração, olha para o seu coração arrependido e derrama demais do sangue do Cordeiro e vai limpando, purificando, moldando, porque ele te ama e ele quer salvar você. É assim que é. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito em Deus. O que Ele quer para nós? Ele quer nos salvar. E enquanto isso a gente vai vivendo. Eu sei que você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa criar seus filhos. E tudo isso é uma vida normal, cotidiana, corriqueira que você tem que levar. Mas o seu alvo é Cristo, o seu propósito é Cristo, o seu serviço é Cristo, aleluia. Dentro disso, existe uma outra possibilidade que também nós precisamos ter muito cuidado, que é quando nós estamos exercendo um serviço para Deus. Servir a Deus é o resultado desse amor, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos nos esquecer que em meio a este serviço, eu preciso me lembrar por que eu sirvo. Porque se eu servir a Deus, ainda que seja dentro da casa de Deus, ou que seja ajudando necessitados na rua, enfim, o serviço que eu presto para Deus tem que ser motivado pelo amor que eu tenho por Deus. Porque senão, o serviço não é válido para Deus. Os pastores vão ficar felizes. Você pode até se sentir feliz de ter realizado algo que você achava importante realizar. Mas se o fundo deste serviço, deste trabalho não for amor a Deus, fazer a vontade daquele que enviou Jesus, o serviço não é válido. Interessante que essa semana nós tivemos o Congresso das Mulheres lá e a gente estava acompanhando online e a pastora falou algo que me chacoalhou por dentro, que ela disse assim: Jesus, quando ouviu de Deus na hora do batismo, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha realizado ainda nenhum milagre. Jesus não tinha curado nenhum enfermo, Jesus não tinha libertado ainda nenhum endemoniado. E foi no momento do batismo onde Jesus disse: está aqui, meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Sabe no que Deus tinha prazer em Jesus? Na obediência, no amor, na busca por Deus. Então o nosso serviço é muito importante. Nós abençoamos os irmãos quando nós trabalhamos para Deus. Nós alcançamos almas quando nós trabalhamos para Deus. É uma ordenança de Jesus o ide. Mas Deus se deleita quando eu e você obedecemos e amamos a Deus. Posso ouvir um amém? No livro de Tiago, vai dizer que com a minha boca eu gero coisas. Que a boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Tiago, que a boca ela é tão poderosa que ela controla todo o resto do corpo. Sabe por que muitas vezes nós caímos em desobediência? Porque nós não controlamos o que sai da nossa boca. E normalmente quando a gente traz mensagem sobre Tiago 3, a gente já vai logo dizendo: oh, não fale mal do seu vizinho, não fale mal de ninguém, não fale palavrão. Não é assim que a gente pensa esse texto? Eu não posso usar a minha boca para fazer coisa errada, que também não é para fazer mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós como crentes que já devemos ter abandonado essas coisas, nós usamos a nossa boca, às vezes até com um certo crentez incutido, embutido, para gerar maldição em nossas vidas. Ao invés de nós profetizarmos bênção,
Ao invés de nós falarmos sobre a obediência a Deus, nós usamos a nossa boca para fazer tudo que é o contrário ao Evangelho de Deus. Pastora, vamos para uma aplicação prática. Nós estamos às vezes servindo ao Senhor, aos olhos de todo mundo está tudo bem, está bonitinho. Só que quando a gente vai falar das coisas de Deus, a gente começa já logo na murmuração. Eu vou dar o pastor vai ficar chato para nós, mas eu vou falar isso, tá? Você chega na igreja, o culto é 7 horas, mas você começou 7h15, mas começou 7h15, ou porque a pastora chegou atrasada, ou porque o pastor chegou atrasado, aí você já começa a murmurar. Aqui, né? Começa aqui, sempre aqui. Aí passa um irmão do lado e fala assim, você vê? Vai começar 7h15. Tá gerando bênção ou maldição para você? Porque não vai mudar nada, irmãos. Já é 7h15, não vai voltar o tempo. Você só vai ficar com amargura no seu coração, porque agora você verbalizou 7h15. Estou mentindo? É só um exemplo. E em casa, a gente tantas vezes precisa se corrigir. Eu mesmo falo de mim. Seus filhos vão lá. Quem está passando prova na quarentena aí, dão glória a Deus, aleluia, com essas aulas online que só Jesus. Aí seu filho está aquele dia, levantou azedo. Às vezes acontece, lá em casa de pastor também acontece isso. Seu filho levantou azedo, aí começa. Não, porque ele falou, porque ele disse, mãe. E o espírito está quase se retirando, irmão, do corpo. Aí o que você faz? Cala a boca! Não sei, lá em casa acontece, irmãos, não sei lá de vocês. Vai cada um pro quarto agora! Aquela coisa maravilhosa, né? Aí depois que acalma, você fala, por quê? Aí eu, no meu caso, tá, irmãos, que eu moro em apartamento, o vizinho vai achar que eu sou louca. Da mesma boca que muitas vezes profetiza bênção, que diz, meu filho, você é uma bênção, você é abençoado, você vai prosperar, você vai além. Na mesma boca, tudo isso sai, não é possível. Lá em casa, gente, eu vou confessar, está transmitindo, gente, eu não podia falar essas coisas, mas eu vou falar. Lá em casa eu comecei com um negócio que eu preciso parar, porque eu falo assim, não é possível, deve ser demência. Agora eles isso, eu preciso parar para que eles parem também, né? Mas assim, como que eu posso, na mesma boca que abençoa, ser a boca que denigre, que fala mal, que achata, que envergonha? Vocês entendem, irmãos, como às vezes não é porque a gente quer praticar o mal, não é porque a gente quer usar palavras que não deveria, que a gente sabe que não deveria usar, mas muitas vezes flui. Só que tem um problema. Que quando a gente fala, a Bíblia diz que gera no mundo espiritual. E aí que está o problema. Enquanto você pensa, não acontece nada, certo? Só para você mesmo. Agora quando você fala, a Bíblia diz que gera. E muitos pecados que a gente considera pecado light são gerados em nossa boca, que vem gerar a desobediência a Deus. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Eu não quero me estender muito nesse tema aqui de desobediência, mas os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Se Deus tem prazer em mim, na obediência, todas as vezes que eu desobedeço, o que eu estou fazendo? Desagradando a Deus. E é esse o ponto aqui. Nós precisamos usar a nossa boca para bênção, para gerar em nossos filhos, em nossos maridos, em nosso ministério, em nossa família de forma geral. E quando eu faço isso, eu estou obedecendo a Deus. Eu estou amando as pessoas, eu estou amando a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Nós precisamos começar a ver o Evangelho de uma forma diferente do que nós estamos vivendo até hoje. Vir para o culto é importante, servir na igreja é importante, mas mais importante é eu obedecer o que está escrito na palavra de Deus. E eu preciso gerar na minha vida essa obediência
através da palavra gerada da minha boca. Bênção ou maldição? Todo mundo fala assim: o contrário do amor é ódio. Não. O contrário do amor é desamor, que é diferente do ódio. Porque às vezes você fala: eu sou crente, pastor, eu não odeio ninguém. Mas também não ama às vezes, né? E quando a gente não ama, a gente está desobedecendo a Deus. E Ele não vai ter prazer. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me envolva, por mais que eu queira. Não. Deus quer que eu ame. O perdão, que é outra que pega muito crente. O perdão. Aonde começa o perdão? A pessoa foi lá, pisou no seu pé feio. Você tem todo o direito, motivos para guardar no seu coração a mágoa, para guardar no seu coração aquele rancor. Você tem seu direito. Só que a Bíblia manda eu e você perdoar. E aonde que começa o perdão? Na boca. Eu posso falar isso. André brinca, né? André tem um coração perdoador. Não é porque eu sou boazinha ou melhor do que ninguém, não. É porque quando eu vejo que a coisa está descendo para o meu coração, eu já começo a liberar perdão ainda aqui de boca. Depois o próximo passo é orar por essa pessoa. E eu duvido, se você começar a orar por essa pessoa, se você não vai perdoar. Eu não perdoo porque eu quero. Eu perdoo porque Deus tem que ter prazer em mim. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Eu não posso me alongar. Essa mensagem aqui tinha que ser uma mensagem de congresso, né? Outra coisa que crente gera na boca. E aqui na nossa geração não é mais só para homem isso, né? É para mulher também. Sexualidade. A sexualidade do cristão, Deus quem deu, mas tem que ser uma sexualidade pura, com regras dentro de um casamento. E não uma sexualidade imoral, impura. Porque tem gente que pensa que eu sou crente, mas pode tudo. Nem tudo pode, meu irmão. Isso aí a gente vai deixar depois para um encontro de casais aí. Mas nem tudo pode. Agora, muitas vezes é gerado em nossa boca algumas coisas que nos levam a pecar nessa área das nossas vidas, ainda mesmo sendo casados. Nós precisamos nos atentar que quando você aceita Jesus, você não passa a ser uma pessoa isenta do pecado. O pecado continua existindo e batendo a sua porta. Mas é necessário entender, lembrar, há um propósito para Jesus ter sido enviado. Nada disso vai preencher a minha alma. Nada disso vai saciar a minha alma como Jesus vai saciar a minha alma. Canso de ouvir, gente, pessoas buscando essa tal felicidade e saindo dos caminhos do Senhor, buscando em outras alternativas preencher um vazio na alma. Mas meu irmão, minha irmã, se não para você, não tenha medo de falar. O único que preenche vazio da alma é Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu por mim e por você. Só Ele pode preencher o vazio da alma. Você não vai encontrar esse preenchimento em imoralidade, pornografia, drogas, bebedices. Não, você não vai encontrar nesses lugares. Você vai encontrar em Jesus Cristo, porque Ele veio com um propósito de saciar a sua alma, sendo o pão da vida. Pastor André usa uma expressão aqui que tem me feito meditar muito, ainda mais com essa situação que nós estamos vivendo em nossa família. Se você tiver muita saúde, se você tiver um físico atlético e fazer seus exercícios, comer direito, você vai viver no máximo 80 anos, 85, e se der tudo muito certo, você vai chegar nos...
Só que depois, o que vai contar e o que valer é a eternidade. Por isso Jesus disse: ei, eu tenho um pão para a vida eterna. Eu posso te saciar de forma eterna. Por isso lá é mais importante do que aqui. Quando nós não refreamos a nossa boca e não geramos coisas boas para dentro do reino de Deus, nós estamos como um carro desgovernado, que vai em qualquer direção. E quando nós decidimos ir em qualquer direção, nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos no lugar dos pensamentos de Deus. E quando a gente faz isso, a gente perde totalmente o bom senso. É por isso que tem tanto crente sem noção. Fala assim comigo: Senhor Jesus, me livra de ser um crente sem noção. É crente, mas mais escandaliza o nome do Senhor do que glorifica o nome do Senhor. A pergunta que não quer calar é: o Senhor tem tido prazer ou desprazer ao contemplar as nossas vidas? O Senhor tem tido prazer ou desprazer em ouvir as palavras que saem das nossas bocas e que geram um comportamento e que nos levam a estar distante de Deus e do seu amor? Deus, nessa noite, vem reforçar para mim e para você que já somos crentes, já somos de Deus. Quem comer do pão da vida nunca mais terá fome. Você anda com fome de quê? Jesus vem reforçar para mim e para você e dizer: quem beber da minha água nunca mais terá sede. Você tem tido sede de quê? Essa fome insaciável que você tem tido na sua alma, essa sede incontrolável que você tem tido na sua alma, ei, saiba de uma coisa: Jesus é o pão da vida. E a água que Ele tem para nos dar flui do trono de Deus. Toda a impossibilidade é lavada pela água que flui do trono de Deus. Do que é que você tem medo? De se entregar por completo a esse amor e ser feliz? Nada poderá suprir o que Jesus tem para você. No versículo 27 que nós lemos, Jesus disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida da vida eterna. Quem já teve a experiência aqui de esquecer um pãozinho lá no armário assim, o que acontece com o pãozinho? Mofa. Porque comida terrena perece. Mas Jesus diz: trabalhai. É interessante porque no reino de Deus nada vem de graça. Quando a gente toma uma decisão de entregar a vida a Jesus, e Ele diz: agora arregace a sua manga que nós vamos trabalhar. É preciso buscar este pão. Ele está disponível, mas você precisa ir lá buscar. É necessário todos os dias você dizer: Senhor, hoje eu acordei com sede e fome. Aonde está o pão diário? E o Espírito Santo vai entrar no seu quarto, invadir o seu coração e vai dizer para você: estou aqui.
E quando você estiver diante daquelas coisas que te afastam de Deus, e você vai fechar os seus olhos aonde você estiver e vai dizer: Senhor, bateu aquela sede, Senhor. Ei, Senhor, bateu aquela fome de novo. E o Espírito Santo vai entrar de novo em ação e vai dizer: eu estou aqui, filho meu, filha minha. Mas ele disse: trabalhai. Arranca. Começa a falar o que você vai ser nas mãos de Deus. Ah, pastora, mas hoje eu não consigo nem imaginar. Ei, começa a ler as escrituras e começa a dizer: eu vou ser igual a este homem, eu vou ser igual a esta mulher, a minha vida vai mudar, eu não vou viver mais desse jeito, as coisas vão tomar outro rumo, o Senhor está comigo. Os irmãos estão quietinhos, estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Eu preciso entender que eu tenho duas escolhas: fazer a vontade do Pai que me amou primeiro e se entregou por mim, ou deixar de fazer a vontade do Pai e o desagradar e o entristecer. Eu tenho certeza que você, inteligente como você é, vai escolher agradar ao Senhor, amar ao Senhor e para alcançar o pão que desceu do céu. Fique de pé no seu lugar, meu irmão e minha irmã. Jesus veio com um propósito. Nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Todos aqueles que se achegarem a Ele, Ele vai dizer: vinde do meu Pai. Mas para isso nós precisamos amá-lo. Se você não tem amado o Deus de verdade, meu irmão, isso é uma coisa que eu não consigo medir. É uma coisa que é entre você e Deus. É algo que você vai fechar os seus olhos agora comigo e vai ter que rasgar o coração para Deus e falar: Senhor, eu acho que eu te amo, mas eu tenho feito tanta coisa que te desagrada que eu estou começando a ficar na dúvida se eu te amo mesmo. Deus pode derramar sobre você uma porção nova de amor. Deus pode derramar sobre você nessa noite uma porção de obediência. Deus pode derramar sobre você o pão e a água do céu. Vamos orar. Pai santo, Pai querido, o Senhor enviou a tua palavra nos ensinando, meu Deus, como te obedecer, como te agradar, como começar, Senhor, pela palavra gerada em nossa boca, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, os irmãos estão fracos, se sentem abatidos para recomeçar. E eu te peço, Senhor, agora que o bálsamo do céu venha sobre cada coração que pode nesse momento estar cansado, ferido, angustiado, Senhor. Que haja nessa noite um renovo do céu. Que haja, Senhor, nessa noite um despertamento, ó Deus, para produzir para ti, Senhor, algo que te agrada, Senhor. Pai santo, nós entendemos que nós precisamos, Senhor, de todo alimento. Nós precisamos dessa água. E nós queremos que essa noite seja um divisor de águas em nossas vidas, meu Deus. Ministra sobre os nossos corações, meu Deus, nessa noite um renovo especial para o louvor da sua glória, Senhor. Vamos declarar juntos essa canção?